O programa a seguir foi aprovado e liberado pela censura espiritual. Para exibição neste horário, censura livre. Por meio de sua crucificação e ressurreição, o Senhor Jesus trouxe a humanidade para o tempo da graça e encerrou o tempo da lei. A partir daquele momento a humanidade entrou em uma nova era. E nessa noite você vai compreender o significado profundo do que é a ressurreição de Cristo, a ressurreição do Senhor Jesus. Mulher, por que choras? Quem buscas? Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Maria. Rabboni. Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Entremos então no momento da palavra, na reunião do cordão. E agora, momento da palavra, na reunião do cordão. Quando nós meditamos na palavra de Deus ali em João 3,16, quando nos diz a Escritura que Deus amou o mundo de tal maneira que nos entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cria não pereça, mas tenha a vida eterna. Mais tarde, Paulo, aos Colossenses, no capítulo 2, verso 14, ele também nos ensina que com essa vinda de Cristo à terra, foi cancelada toda dívida, todo escrito de dívida que havia contra a humanidade. E através desse cancelamento, todos nós temos a oportunidade de alcançar a salvação, não por merecimento, mas pela graça de Deus. Jesus, já estando entre os discípulos, registra ali no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, versículos 17 a 19, que nos diz o texto que enquanto estava subindo para Jerusalém, ele chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia ele ressuscitará. O Evangelho de Marcos, praticamente o mesmo texto, nos diz no capítulo 8, versículo 31, Jesus começou a ensinar os discípulos dizendo: o Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e 3 dias depois ressuscitará. E conclui no Evangelho de Lucas 24:07, 3 dos evangelhos canônicos, que também fala o Filho do Homem, essa expressão maravilhosa. O Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado e precisa ressuscitar no terceiro dia. Notemos que Jesus, quando fala com os discípulos, dá a impressão que ele está falando em terceira pessoa. É mais ou menos como crentes, especialmente de igrejas pentecostais. O irmão vai bem? E aí alguém pergunta: quem? Irmão quem? Qual irmão? Você, a irmã, você, o irmão. Parafraseando praticamente a linguagem que Jesus falava em terceira pessoa. Mas de onde vem essa expressão Filho do Homem? O que Jesus queria dizer com isso? Quando nós entendemos que ele veio com o propósito de encerrar o tempo da lei, cumprindo a lei, toda a lei, porque o ser humano não teria condições de cumprir a lei na sua íntegra, por isso que o diabo é acusador. Somente em Cristo nós poderíamos ser catapultados desta lei para a graça, que é o tempo que nós vivemos hoje. Essa graça da qual a humanidade desfruta, desde quando ele fala na cruz: está consumado, tetelestai, a humanidade tem o privilégio de, através de Jesus Cristo, alcançar a vida eterna. Mas a humanidade não está ligada nisso, porque ela só se prende àquilo que ela enxerga. O tempo e espaço, o momento temporal, perceptivo, palpável. E é justamente nesta distração, nesta palpabilidade de coisas que não têm interesse, que muitas vezes até nós cristãos que estamos comprometidos com a palavra, muitas vezes entramos em enrascadas aqui, porque no mundo jaz o maligno. Quantos de nós nesse tempo não está sofrendo com enfermidades, com dívidas, com relacionamentos perturbados, seja no casamento, seja na família? Quantas e quantas reclamações nos chegam aqui, amados?
porque ainda não estabeleceram essa aliança com Deus para suportar essas provações que Deus falou que nós teríamos através de Jesus Cristo. Vocês vão passar por aflição, mas tenham bom ânimo. Se eu venci isso aqui, com certeza vocês vão vencer. E ele fala o Filho do Homem em terceira pessoa, reportando que o profeta Daniel, aproximadamente 530 anos antes de Cristo, havia profetizado, ali no capítulo 7, versos 13 e 14, a profecia de Daniel, quando o texto nos diz que na mesma visão que Daniel teve naquela noite, ele viu um ser parecido com um filho do homem, como se fosse uma pessoa que vinha entre as nuvens do céu. Ele foi até o lugar onde estava aquele que sempre existiu, em outras versões também chamado de Ancião de Dias, que é o Deus Pai que está entronizado acima de principados e potestades. E foi apresentado a ele. Deram-lhe o poder, a honra e a autoridade de rei. Daniel enxergando o que foi concedido ao Cristo aqui, prestem atenção, a fim de que os povos de todas as nações, línguas e raças o servissem. O seu poder é eterno e o seu reino não terá fim. Irmãos, quando nós nos voltamos para o Antigo Testamento e ao ler esse texto nós conseguimos ter a percepção abrangente do quão importante é a vinda na terra do Filho do Homem, o Cristo eterno, vivendo esse espaço-tempo, esse mundo temporal, esse mundo efêmero, por um pouquinho de tempo, um ministério curto, até os seus 33 anos, antes dele ser crucificado, para levar sobre si todo o pecado da humanidade. Este propósito da sua vinda, todo aquele que nele crê, não padecerá, mas terá vida eterna. E Daniel aqui nos abriu os olhos já muito antes de Cristo encarnar, o verbo se fazer carne na pessoa de Jesus. O Evangelho de Mateus no capítulo 28, verso 6, quando aquelas Marias, tanto a Maria Madalena quanto a mãe de Tiago, foram ao sepulcro depois daquele grande terremoto na ressurreição de Cristo, no versículo 6 nos diz o texto, o anjo do Senhor dizendo essas palavras: ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito que aconteceria. Venham ver onde é que o seu corpo estava. Então é tremendo que o anjo anuncia, repetindo, replicando tudo aquilo que o próprio Jesus falou quando ainda estava na terra. Mas a cegueira não permitia que até os discípulos compreendessem que Jesus estava já preparando a igreja, para que nós não entrássemos em luto por aquela morte temporária, porque o Rei da Glória não poderia permanecer eternamente morto, porque vencida foi a morte. Onde está a morte, o teu aguilhão? Não tem como, irmãos, vencer a morte, porque nós achamos que a vida está presa a esse espaço-tempo, a essa matéria visível, palpável, e achamos que ao sermos arrancados desta natureza, tudo acaba, tudo se encerra, nada mais existe. Só que as pessoas esquecem que nós não somos esse corpinho que está aqui, mas nós estamos temporariamente habitando nesse corpo. Cristo sempre foi o eterno, alfa, ômega, princípio e fim. O Pai se refletia nele, como ele refletia no Pai. Ele e o Pai são um só. E a pedagogia de a gente se aproximar dele era tão tremenda que ele veio conviver com a humanidade para entender, para que nós sentíssemos o cheiro de Deus, o suor de Deus, para ver como é que era a natureza dele. Mas a partir do momento que nós nos relacionamos com esse Deus, que por pouco tempo palmilhou essa terra, um pouco mais de 2025 anos atrás, segundo o Jesus histórico, a gente começa a entender que para chegar a ele em oração é necessária a santidade, a consagração, a sinceridade no momento de falar com ele, por intermédio do Espírito Santo, porque a gente não saberá como convém, nós não sabemos falar as palavras que realmente cheguem até os ouvidos do Pai, porque a santidade de Deus Pai é tão tremenda, irmãos, tão tremenda, que nenhum homem, por mais santo que seja, ou que se ache, ou que pense ser, não teria capacidade de poder ser salvo, de poder chegar até o Deus Pai, a não ser por intermédio daquele que tomou sobre si todos os nossos pecados. No Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 25 e os versos 28 e 29, olha que texto maravilhoso, quando o próprio Jesus afirma, através desse Evangelho: eu afirmo a vocês que isto é verdade, vem a hora, e ela já chegou, em que os mortos vão ouvir a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados para a segunda e perpétua morte. Portanto, percebam que essa oportunidade que Jesus dá à humanidade de ressuscitarmos com Ele e vivemos na sua presença como santos, como separados, Deus permite através da igreja aqui na terra, antes de ser arrebatada, para que nós nos acostumemos nessa convivência sem fanatismo, nessa convivência de alegria, onde nós desfrutamos das amizades das pessoas que Deus coloca no nosso caminho, como se nós já as conhecêssemos há muitos anos.
essa percepção de Nossa, parece que eu te conheci algumas décadas atrás, parece que a gente cresceu junto. essa afinidade espiritual que o corpo de Deus, o corpo de Cristo, chamado igreja, revela pra gente através da convivência, através deste encontro chamado congregar. João deixa muito claro aqui no seu evangelho que essa ressurreição primeira aos santos será a ressurreição eterna. Portanto, quando você fica clamando por justiça, a gente vê muito a apostasia que está se instalando na humanidade, filho matando mãe, pais matando filhos. É um terrorismo discriminado que a gente está vivendo, especialmente no Brasil, que é um país de paz, mas está em guerra espiritual. Todos nós estamos em guerra e as pessoas não perceberam ainda porque estão distraídas. E ali você vê nitidamente o príncipe desse século agindo na mente dessas pessoas, fazendo maldição. E as pessoas querendo por justiça, 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 prendam ele, matem ele, quando na verdade essa justiça, até que ele pegasse prisão perpétua, coisa que o nosso Código Penal não tem como lei, não pagaria o sangue derramado, o mal que ele porventura tenha cometido. Mas a partir do momento que se esse delinquente não se arrepender, Há muitos que se arrependem. a gente vê grandes homens de Deus hoje que foram meliantes no passado. Conhecemos pastores extremamente usados por Deus, homens santos que tiveram a sua vida plenamente restaurada, especialmente no ministério onde a gente congregava. Antes a gente viu muitos pastores profundos conhecedores da palavra, homens que se santificaram para viver na prática o evangelho, e eram homens de altíssima periculosidade. Você não ousaria sequer olhar para ele, quanto mais cumprimentar. E hoje são verdadeiros santos de Deus. E esses desfrutarão dessa primeira ressurreição. Mas aqueles tais que não se arrependerem, aqueles tais que na hora H, que praticarem aquele delito e forem arrancados desta terra, ressuscitarão também com os bons. Só que eles ressuscitarão para receber o juízo e depois serão lançados no lago de fogo, juntamente com Satanás e seus demônios. Pensa que é brincadeira, meu irmão? Pensa que é brincadeira, minha irmã? O bagulho é sério. Por isso busquemos Deus enquanto é tempo. Busquemos Deus enquanto é dia. E a ressurreição também é um tema presente no Antigo Testamento. Eu vou citar 3 apenas, que eu não tenho tempo para me aprofundar. Eu vou apenas citar os textos. Elias, quando ele ressuscitou a filha da viúva de Sarepta, ali no primeiro livro de Reis, no capítulo 17, versos 17 a 22. O profeta Eliseu, quando ressuscitou o filho da Sunamita, do segundo livro de Reis, capítulo 4, versos 18 a 37. E é interessante a similaridade que essas ressurreições têm de Elias e Eliseu. Eliseu que herdou aquela porção, aquela unção dobrada que Elias tinha, ele teve algo parecido, algo semelhante, que eu não vou dar aqui spoiler. Vai ler a Bíblia que você vai perceber algo comum. Quiser me contar depois, pastor, eu vi algo similar nessa ressurreição na viúva de Sarepta e no filho da Sunamita. E conta pra gente, que a gente vai querer ouvir o que tu tens a dizer. E um homem ressuscitou também após ser lançado no sepulcro de Eliseu, esse mesmo profeta que depois morrera, os ossos dele, para você ver o que é unção, irmãos. Depois que a gente sai dessa terra, ainda que sejamos cremados, ela acompanha essa carne mesmo virando pó. E no segundo livro de Reis é descrito no capítulo 13, versos 20 e 21, que um homem ressuscitou após ser lançado no sepulcro. Imagina, a sepultura de Eliseu, um homem cai ali morto e ele ressuscita sobre as ossadas do túmulo de Eliseu. Tamanha era a unção, o poder que havia no corpo de Eliseu, já em estado extremamente avançado de putrefação, por assim dizer. Estava só nos ossinhos já. E você viu que a unção não se apartou dele. Portanto, nos consagremos cada vez mais a Deus, para que essa unção se perpetue até o fim, até o dia que nós somos arrancados desta terra para a morada eterna com nosso Senhor Jesus Cristo. No livro de Apocalipse, escrito por João, ali no capítulo 20, versículo 6, o texto nos diz que felizes e abençoados, ou felizes e bem-aventurados, os santos, as pessoas que forem incluídas nessa primeira ressurreição, pois a segunda morte não tem poder sobre elas. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. É tremendo quando você começa a conhecer esse momento espiritual que a humanidade vai ter a oportunidade de viver num corpo glorificado. É tremendo. A Bíblia não dá detalhes como seremos, mas teríamos um corpo, irmão. Não vai ser assim, acabou o corpo de carne e nós vamos viver que nem um fantasminha legal, vivendo, voando por aí, não. A partir do momento que mortos ressuscitarem primeiro e depois a igreja ser arrebatada, nós teremos um corpo de novo para desfrutar nesse novo plano, nessa nova existência, por assim dizer, no mundo espiritual. Tanto que Jesus disse em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, ainda que esteja morto, viverá. Essa palavra, por exemplo, eu pude viver com meu pai no cemitério, ali em Porto Alegre, quando ele caiu morto nos meus braços. Um choque emocional por ver o corpo do primo dele, o qual ele carregou no colo, morto num caixão, não entendendo que na cronologia do tempo, ele não entendia que os dias daquele rapaz tinham que chegar ao fim antes do dele. Ele não se conformava com isso. E teve um mal súbito, apagou. Foi aquela correria, eu fui orar por ele, o diabo falando ao meu ouvido que não seria um, mas seriam 2 velórios. Eu comecei a repreender Satanás e vi que essa placa estava escrito nisso.
eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu tomei posse dessa palavra, preguei para Satanás, repreendi a morte, e esse fenômeno de ressurreição eu pude ver, eu pude contemplar através do meu paizinho, que agora com certeza dorme, vive, está nos braços do Senhor para todos sempre, amém. O escritor aos Hebreus, no capítulo 9, verso 27 e 28, desbanca qualquer outra doutrina que conteste a ressurreição. Observemos que nós cristãos estamos aí, especialmente o povo católico, que nessa semana comemora a Quaresma e a Páscoa no domingo. Nós cristãos protestantes, por assim dizer, entendemos que a Páscoa deve ser vivida diariamente. E o reconhecimento da crucificação, nós temos que ser levados para a cruz com Ele, para que com Ele ressuscitemos. Então, quando nós desfrutemos desse momento, onde a gente vê a humanidade com uma fé meramente emocional, onde o Cristo é compartilhado com uma cultura, onde um coelho que não tem nada a ver faz parte desse cenário, essa pateticidade humana que a cultura, que a tradição mistura, faz com que nós nos distanciemos desta consciência do quão sério é a ressurreição, para que nós nos aproximemos em espírito, na consciência de que um dia reveremos aqueles que amamos e que sentimos no nosso coração que já estão com o Senhor, e que juntos estaremos também com eles para viver com o Senhor Jesus de eternidade em eternidade. Mas o que eu quero nesse momento é comer ovinho de Páscoa. O que eu quero é pensar no coelho. E outras coisas mais que a tradição, que essa cultura, especialmente ocidental, nos traz para vivermos esse engodo que nos distancia da verdade que nos liberta. E Hebreus nos fala, cada pessoa tem de morrer uma vez só e depois ser julgada por Deus. Assim também Cristo foi oferecido uma só vez em sacrifício. Ele não reencarnou e voltou a morrer, irmãos. Para tirar os pecados de muitas pessoas, ele foi crucificado uma só vez. Depois, ele aparecerá pela segunda vez, mas não para tirar pecados. Isso ele já fez. Todos que creem nele, não importa aqueles que precederam ele na existência, ou que sucederam ele, como nós que estamos aqui, nesse tempo e espaço, neste ano de 2025, todos nós alcançamos essa salvação por fé. Isso é atemporal. Então não há por que repetir-se esse sacrifício perpétuo. É uma vez só. Mas para salvar as pessoas que estão esperando por ele. Por isso é a importância da consciência de entender o Evangelho do Salvador Jesus Cristo, onde a ressurreição é o plano maior, é a boa nova que desfrutaremos com ele por toda a eternidade. E o apóstolo Paulo escreveu a carta ao povo de Corinto, a primeira carta ali no capítulo 6, versos 14 a 16. Essa experiência pessoal que ele teve com Cristo foi algo tão tremendo, irmãos, que eu me afinizo muito com as cartas de Paulo, quando ele fala dessa ressurreição, dessa morte, dessas lutas que a gente passa, que parece que o mundo vai acabar. Dessa vez eu não vou sobreviver, vou infartar, vou morrer. É tudo mentira do diabo, porque há algo maior por detrás de toda essa opressão. É a permissão de Deus para que nós cresçamos na graça e no conhecimento da sua palavra e possamos ter uma experiência pessoal no campo espiritual com o nosso Criador, através do seu Filho amado Jesus Cristo. Pelo seu poder, Deus Pai ressuscitou o Senhor Jesus e também nos ressuscitará a nós. Será que vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês que nos assiste aqui essa noite, nesse momento da palavra, faz parte do corpo de Cristo? Você que tem fé em Jesus, que o reconhece como teu único Senhor, você é a igreja, você é o corpo desse Cristo. Será que eu vou pegar uma parte do corpo de Cristo e fazer com que ele seja parte do corpo de uma prostituta? É claro que não. Essa prostituição que Paulo fala não está necessariamente ligada somente ao sexo ilícito, mas tudo aquilo que adultera uma relação, tudo aquilo que afasta da santificação relacional com o nosso Senhor Jesus Cristo, um estelionato, uma mentira, a maldade, o engano, a zombaria, tudo aquilo que faz a gente pecar contra a própria criação. Deus nos chama a atenção essa noite através dessa palavra que Paulo pregou para a igreja de Corinto, para que nós não nos prostituamos, porque é imprescindível, é condição sine qua non, para que nós tenhamos essa experiência com Jesus Cristo, a santificação, sem a qual não veremos a Deus, essa separação para Ele, nos abstendo das coisas que possam gerar esse pecado que nos pode condenar para toda a eternidade. Então, quando eu começo a ler essas cartas, irmãos, eu percebo que o meu testemunho, que inclusive eu conto ali no meu canal do YouTube, onde eu falo da minha história, com a minha esposa, quando nós realmente tivemos esse encontro com Deus, a história do cordão, eu basicamente me dei conta que ela é sintetizada nessa carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, versos de 8 a 10. Quando nós geramos consciência, quando o Espírito em nós gera essa consciência, veja o que Paulo fala nesse texto maravilhoso. Sim, todas as outras coisas são insignificantes quando comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. O que você pensa, que você acha que é importante? Teu carro, tua casa, teu dinheiro, teu trabalho, teu ego,
teu lazer, tuas pretensões, teus sonhos, quando especialmente não estão vinculados aos sonhos de Deus, tudo aquilo que você diz ser teu, nada em concordância com Deus, tudo isso Paulo fala. Isso para mim já virou praticamente esterco, porque não tem sentido. Eu considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Olha que coisa maravilhosa. Não conto mais com minha própria justiça, que vem da obediência à lei. Muitas vezes a gente se quebra, a gente está contando com a lei para que justiça seja feita em coisas maldosas que estão fazendo conosco, talvez com você também. Mas olha o que Paulo fala aqui: mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Eu quero conhecer a Cristo, aleluia, e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Ah, isso eu também quero, Dudu. Isso eu também quero, Dedé. Eu também quero, pastor. Eu quero, irmãs, conhecer esse poder. Como é que esse bagulho... Você morreu, alguns são sepultados, outros são cremados. Tem corpo que morreu e que desapareceu, não acharam. Fica tranquilo, familiar. Você que está enlutado aí, sumido com teu familiar, uma tragédia que consumiu o corpo, não pôde nem velar, não pôde nem sepultar, entenda que isso não tem diferença nenhuma com um ritual meramente de doutrina humana, de tradição humana, como um velório, como um culto fúnebre. Para Deus isso é insignificante, pois essa experiência de conhecer esse grande poder que Deus Pai ressuscitou Jesus Cristo, só os santos poderão ver. Mas para isso, olha o que Paulo continua na carta, ele tinha essa consciência: quero sofrer com ele, participando de sua morte, porque não tem como você viver uma ressurreição sem ter morrido. Quando nós nos convertemos, muitos acham que a gente virou fanático, ficou doido. O Jairo largou toda a carreira que ele tinha, música em novela e blá blá blá, e aquelas coisas assim que me cansa a alma. Muitas vezes, pessoas que chegam lamentando: mas por que tu fizeste isso? Não tem como explicar. É como você provar um prato regional, como muitos pratos que eu comi ali em Belém do Pará, daqui do sul poucos conhecem, e você descrever um tacacá, um tucupi. O que é isso? Se você não experimentar, não provar dessa essência, deste encontro genuíno, espiritual com o teu Criador, já vai para 20 anos que eu estou nessa comunhão com meu Deus, não tem como você ter este posicionamento. Vira uma religião apenas, você vai professar fé e fica aí que nem filho pródigo, está muito aqui, daqui a pouco vai embora, abandona tudo, familiares, fica perdido, porque de fato não entendeu esse processo, esse chamado, para que você possa desfrutar dessa mesma ressurreição. Só que para desfrutar dessa ressurreição, a fé nessa carta com a qual eu encerro essa ministração essa noite, contida na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, versos de 8 a 14, esse texto maravilhosamente complementa o anterior. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado, o Pai o ressuscitou, e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre ele, a mesma morte que não terá sobre aqueles que se perpetuarão no céu com Jesus na primeira ressurreição. Não prevalecerá, não se perpetuará, pois a morte não tem mais poder sobre nenhum de nós. A sua morte foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez por todas. Esse sacrifício é perpétuo, ao contrário de muitas religiões que ficam fazendo sacrifícios e entregas e matanças, achando que o sangue derramado vai limpar alguma coisa, quando o único sangue santo derramado na terra, que purifica o homem de todo pecado e os convence através da justiça, é o sangue carmesim derramado na cruz do Calvário. Valeu de uma vez por todas. E a vida que ele vive agora é uma vida para Deus. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo, Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês. Faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana, com que vocês não cedam a isso. E também não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Porque são nessas brechas que o inimigo nos usa e nos manipula, nas mínimas coisas, nas mais sutis. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, ou seja, como pessoas que foram ressuscitadas, entreguem-se completamente a Deus, para que ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, aleluia, mas são controlados pela graça de Deus. Portanto, nesta noite, nesta quarta-feira, que antecede o domingo de Páscoa, segundo a nossa cultura, a nossa tradição, apesar desse vídeo ser reproduzido quarta-feira depois da Páscoa,
Essa Páscoa pode ser e deve ser praticada todos os dias. Todos os dias você deve estar buscando em Deus a tua ressurreição, se arrependendo daquilo que não pertence a Deus. E os males que te fizerem, corre para os pés do Senhor. Ele é quem te justificará. Não busque justiça própria, como o próprio Paulo fala, mas a justiça do céu, porque a justiça própria vai redundar na justiça da terra, na justiça da lei, e a lei é falha. Não foi por acaso que Jesus veio à terra para cumprir a lei, para que nós pudéssemos viver na graça. E a única lei presente hoje na graça é a lei do amor, onde Jesus nos ordena, Ele não nos pede: ame o teu próximo como eu amo vocês. Portanto, nessa noite, eu me atrevo a desejar para cada um de vocês uma feliz Páscoa, uma feliz Boa Nova, uma feliz ressurreição. Essa foi a mensagem espiritual do céu que Deus me trouxe essa noite para compartilhar com o povo de Deus, neste dia 16 de abril do ano de 2025, na reunião do Cordão.